Imagine você relaxando e conversando comigo ao vivo toda semana. Você pode fazer disso uma realidade, adquirindo meu e-book e me ajudando a comprar um notebook. Além do conteúdo, quem adquire tem benefícios. O valor é simbólico a partir de R$ 2 e para adquirir é muito simples. Em pouco tempo você recebe seu e-book e se todos ajudarem, em pouco tempo estaremos fazendo lives. Olá, meus sorvetinhos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu vou fazer uma aula de farmácia com vocês, ensinando aí um pouquinho da história da farmácia e alguns conceitos básicos que é essencial que todo farmacêutico saiba. Para quem não sabe, eu sou estudante de farmácia, já estou terminando meu bacharelado no curso. Falta um pouquinho ainda, mas como é um curso, entre aspas, longo de 5 anos, já estou aí caminhando para o fim. E hoje eu decidi reunir a história da farmácia com alguns temas importantes para passar o conhecimento para vocês. E mesmo que você não queira se tornar um farmacêutico, não estuda para isso, ou não é essencial que você saiba algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar lendo a história da farmácia. Eu sei a história de cor, eu sei ali basicamente os eventos principais, mas eu quero lê-la bem completa para vocês. Então, estou pegando aqui um site para me auxiliar. Então, vamos lá. A origem das atividades relacionadas à farmácia se deu a partir do século XX, com as boticas ou apotecas, como eram conhecidas na época. Neste período, a medicina e a farmácia eram uma profissão só. Na Espanha e na França, a partir do século XX, foram criadas as primeiras boticas. Esse pioneirismo, mais tarde, hoje originaria o modelo das farmácias atuais. Neste período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer a cura das doenças, mas, para exercer a função, devia cumprir uma série de requisitos e ter local e equipamentos adequados para a preparação e armazenamento dos medicamentos. Com o grande surto da propagação da lepra, entre outras iniciativas na área da saúde pública, ampliou o número de farmácias hospitalares na França. Mais adiante, a profissão farmacêutica separara-se da médica e fica proibido ao médico ser proprietário de uma botica. E até hoje, por uma questão de ética, farmacêuticos e médicos não podem ter a mesma profissão. Então eu não posso exercer a farmácia e a medicina juntos. Com isso, dá início à separação daqueles que diagnosticavam a doença e dos que misturavam matérias para produzir poções de cura. No século II, os árabes fundaram a primeira escola de farmácia. Tempos depois, os árabes fundaram a primeira escola de farmácia, que se tem notícia, criada inclusive uma legislação para o exercício da profissão. Em 1777, Luís determinava a substituição do nome de apoticário pelo de farmacêutico. Naquela época, a obtenção do diploma farmacêutico exigia estudos teóricos e prestações de exames práticos, embora ainda não fosse considerado de nível universitário. Com o tempo, o estudo universitário para a formação do farmacêutico é estendido para toda a Europa. No século XVI, os estudos dos remédios ganham um impulso notável com a pesquisa sistemática dos princípios ativos das plantas e dos minerais capazes de curar doenças.
Com o tempo foi implementada no mundo a indústria farmacêutica e com ela novos medicamentos são criados e estudos realizados em velocidade espantosa. Os maiores conhecimentos dão início à moderna farmacologia, tendo sido publicado em 1813 o primeiro tratado de toxicologia. Também na primeira metade do século XIX foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos. Inicia-se um grande processo de mudança na profissão. O boticário no Brasil surgiu no período colonial, quando medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas boticas. Geralmente o boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição médica. O primeiro boticário no Brasil foi de Diogo de Castro, trazido de Portugal pelo governador-geral Tomé de Sousa. Então, o acesso ao medicamento foi mais tarde do que a Europa, aqui no Brasil. Durante a Primeira Guerra Mundial, desenvolve-se a terapia antimicrobiana, com avanço significativo em quimioterapia. E na Segunda Guerra Mundial, começam os descobrimentos dos primeiros antineoplásicos. A industrialização em ritmo crescente torna o fármaco um produto industrial, aliando as mudanças da sociedade de consumo e ainda objeto de interesse econômicos e políticos. A sociedade, a partir de 1950, começa a dispor dos serviços das farmácias e da qualificação do farmacêutico. Então, basicamente, essa é uma história bem resumida da farmácia. E agora eu vou trazer alguns pequenos temas pra gente conversar. Bom, eu anotei aqui numa folha alguns temas importantes para farmacêuticos. Bom, nós farmacêuticos, e quando eu falo nós, é tipo eu que estou ainda na fase de formação, mas os farmacêuticos podem prescrever medicamentos desde que sejam os MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição médica. Então, a gente pode prescrever medicamentos que não precisam de receita, como remédio para dor, para vômito, gases, enfim. Agora, os medicamentos de controle, como antibióticos, ansiolíticos, antidepressivos, apenas médicos podem prescrever. Nós podemos passar exames, sim, nós podemos receitar exames de sangue, principalmente na finalidade da farmácia clínica, ali o acompanhamento do paciente. Nós podemos analisar e entender as informações desses exames, tá? Então não é só o médico que tem essa função. Nós podemos tirar sangue, podemos aplicar injeções, podemos fazer tudo isso. Inclusive é uma matéria muito esperada por mim. Nós podemos fazer bastante coisas no âmbito da saúde, graças a Deus. Então a gente tem uma certa liberdade nesse quesito. Outro tema muito importante e que a partir de agora você não vai mais errar é o nome dos remédios. Calma que eu vou explicar. Bom, todo mundo fala remédio. Ah, eu tô com dor de cabeça, pega um remédio pra mim. Ah, eu vou na farmácia, compro um remédio tal. Mas isso está completamente errado. O certo é falar medicamento. E eu vou te explicar agora. Bom, remédio abrange qualquer coisa. Um exemplo, um chazinho quente, uma meditação, uma SMR, tudo isso pode ser remédio. Porque remédio é aquilo que te traz bem-estar, aquilo que te ajude de alguma maneira. Então não é um comprimido ou um líquido que
você compra na farmácia. Remédio é dotação. Agora, medicamento são os produtos comerciais finais que contêm o fármaco. Ou seja, vamos lá, o medicamento é o comprimido, é a cápsula que você vai lá na farmácia comprar. O fármaco, ele está dentro do medicamento. Ele é a substância química definida que está lá dentro. Entende? Como se você fosse comprar uma Novalgina e o fármaco fosse a dipirona. Compreende? E ainda tem um outro termo, que é a droga. A droga são substâncias que podem trazer benefícios e malefícios. São substâncias que alteram funções no nosso organismo. E aí que vem mais um lema de farmacêuticos e médicos, que diz: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Essa é a frase falada por Paracelsus, o médico, que disse isso em relação a medicamentos. Então, a diferença entre curar uma doença ou intoxicar um paciente está apenas na dose. Outra coisa são os tipos de remédios. Nós temos medicamentos homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos. E eu vou explicar a diferença de cada um agora. Bom, os medicamentos homeopáticos tratam da seguinte forma: igual por igual. Por exemplo, se você está com uma dor de barriga e tem diarreia e você quer tomar um medicamento para parar de ter diarreia, você vai tomar um medicamento homeopático, que você vai basicamente ter uma ajuda para liberar o que está fazendo mal e parar a diarreia. Ou, por exemplo, um remédio para tosse. Você está tossindo, tem muito catarro no peito. Quando você toma um remédio para tosse, ele vai ajudar você a liberar o catarro tossindo mais. Então, é basicamente o igual pelo igual. E antigamente, toda doença era tratada assim. E aí começaram-se a perceber que precisavam de alguns medicamentos que fosse o contrário da doença. Por isso inventaram os alopáticos, que esses sim tratam o contrário. Um exemplo: quando você está com dor de cabeça, você não precisa de um remédio para te dar mais dor de cabeça. Então o alopático vem para tirar a dor de cabeça, entendeu? E nós temos o outro grupo, que são os fitoterápicos. Esses são naturais e à base de plantas. Bom, uma curiosidade: Hipócrates é o pai da medicina e Galeno é o pai da farmácia. Esse não é tão essencial para o dia a dia, mas é conhecimento. Outra forma de medicações são os referências genéricos e similares. E eu sei que vocês já foram em alguma farmácia e o farmacêutico falou: a gente tem um remédio tal, mas o genérico é, 5 vezes mais barato. Suponho que você já passou por uma situação dessas e eu vou explicar a diferença agora para você. Bom, o medicamento referência é um medicamento inovador, é um medicamento original, é um medicamento que foi criado do zero, inventado, não tinha antes. E esse medicamento, ele demanda muito estudo, muito tempo e muito gasto. Então ele acaba sendo um medicamento mais caro. E aqui no Brasil, a proprietária desse medicamento, a indústria farmacêutica que inventaram o medicamento, tem vários anos de patente, se eu não me engano são 20 anos ou 15 anos de patente, onde que nenhuma outra indústria pode fazer o mesmo medicamento. Então o preço dele está lá em cima. Mas
quando acaba o período de patente, o período que só aquela indústria podia produzir aquele medicamento, esse medicamento passa a ser produzido por outras indústrias. E aí vem o nome genérico. Por quê? Ele pode ser vendido mais barato porque as outras indústrias copiaram a referência. Elas não gastaram dinheiro com estudo, não gastaram dinheiro com testes. Então a inovação acabou. Eles só pegaram a fórmula e copiaram ela. E vem aí uma terceira classe, que são similares. Esses medicamentos, eles mudam de alguma maneira. Por exemplo, vamos supor que o comprimido referência, o original, seja desse tamanho. E o genérico é maior ainda. E tem pessoas com dificuldade de engolir comprimidos. Vem uma indústria farmacêutica e faz o similar. Pega a mesma fórmula, a mesma composição e faz um comprimidinho pequenininho. Então muda nesses aspectos. E várias pessoas perguntam: tem alguma diferença? Uma palavra de uma estudante de farmácia e consumidora de muitos medicamentos. Tem. É a mesma fórmula, é a mesma coisa, para a mesma situação. Mas algumas empresas podem usar matérias-primas de locais diferentes, podem fazer de maneira diferente e isso pode alterar o produto. Um exemplo em gosto, cor, tamanho e até em efeito. Isso pode ser psicológico ou pode ser das próprias indústrias, mas como uma usuária, eu digo que tem. Bom, a gente agora vai falar sobre as formas farmacêuticas e para isso eu trouxe exemplos. Nós temos várias formas farmacêuticas. Uma delas são os comprimidos, que é uma mistura do pó com o fármaco. Ou seja, aqui tem esse pozinho branco e tem um monte de fármaco dentro dele. Ou seja, é basicamente pó e fármaco prensado bem duro. Nós também temos as trácheas ou tráqueas, que são comprimidos revestidos. Aqui dentro tem um pó igual a esse, mas se não ter essa película protetora, o pó se dissolve rapidamente. Então eles botam essa película para que ele demore a ser dissolvido ou seja dissolvido lá no intestino. Então ele vem com uma película em volta protegendo. Nós também temos as cápsulas, que elas são para fácil deglutição e são revestidas com material como se fosse uma celulose, algo mais assim. Eu não sei dizer exatamente o material, mas tem na bula, tá? Porque eu esqueci. Esse material é bem molinho e chegando lá ele abre e se dissolve. E aqui dentro tem o fármaco puro. E também temos a forma farmacêutica líquida, que normalmente é no álcool. E esse daqui, né, é mais voltado para crianças, idosos e alguns medicamentos que precisam ter uma ação muito rápida. Um exemplo é esse daqui, né, que é um medicamento aí para alergias, doses, enfim. E é isso, nossa mini aulinha de farmácia, onde eu conto um pouco da história, onde eu mostro pra vocês coisas essenciais e básicas de um farmacêutico. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Beijinhos da Nath e até o próximo vídeo.